O homem sempre teve o direito amplo, total e irrestrito de se informar sobre o que quer que fosse. E é disso que as pessoas sempre tiveram medo. Tanto medo que, ao longo da história, enquanto puderam, manipularam a informação, amordaçando pessoas, selecionando e liberando apenas o que lhe interessava divulgar. Basta lembrarmos de Sócrates, que por dar muitas informações foi obrigado a tomar cicuta, que é um veneno. Galileu Galilei, que afirmou e informou que a Terra era redonda. E Jesus Cristo, que deu certas informações. Todos sabemos o que aconteceu com eles. Esse é um trecho do livro Crônicas de Propaganda, Casos, Cases, Causos e Histórias, de autoria de Humberto Mendes. Estamos começando No Canto, esse espaço de bate-papo e também de informações que a J2R está colocando em prática. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso espaço o Henrique Sebem, que é publicitário, comunicador, mestre de cerimônias, multifacetado. Seja muito bem-vindo ao nosso No Canto. Muito obrigado pelo convite, essa introdução aí, bacana também que tu fez. E minha saudação para todo mundo que acompanha o podcast. Me diz uma coisa, qual é a primeira lembrança que você tem da infância? Da infância? Olha, eu estava, por acaso, conversando com uma professora minha da primeira série no final de semana, né? E acaba que é uma lembrança mais dela do que minha, mas rememorou isso da época que eu estava aprendendo a ler e escrever, né? E ela comentou que eu nunca falava, ela convidava os alunos a lerem uma parte do texto e eu nunca me colocava à disposição para ler. Eu era muito tímido, né? Ainda sou tímido porque a timidez, ela não tem cura, então a gente aprende a lidar com ela. E por isso eu não me manifestava, e um dia ela achava que eu não sabia ler. E aí um dia ela falou, hoje quem vai ler é você, Henrique. E eu fui lá e li o texto inteiro, bem tranquilo. Assim. Ela achou que você ia travar. Isso, ela achou que eu não estava aprendendo, sabe? Eu tinha porque eu nunca me colocava à disposição para ler, né? E no dia que ela forçou, eu li tranquilo. E aí o que eu me lembro dessa época é que realmente eu era um guri bem acanhado, assim. Ficava num cantinho na sala de aula, né? Era bem na minha, bem introvertido, digamos, né? Mas isso não significava que eu não estava aprendendo, né? E como é que de lá para cá, dessa timidez toda até hoje, você conseguiu lidar a ponto de ser comunicador, ser publicitário, ser mestre de cerimônias, lidar com a comunicação como um todo? Eu acho que o que me destravou um pouco da timidez foi a rádio, né? Eu entrei na Rádio Caiobá em 1996, se eu não me engano, eu tinha 15 para 16 anos. E só comecei a trabalhar com rádio porque o meu pai era dono, porque era perfil assim, não tinha nada a ver, né? Inclusive, eu lembro da primeira vez que eu abri o microfone para falar que foi um desastre, né? E eu queria ir embora, né? Agora chega, desisto. Meu pai ficou insistindo, não, continua. Isso aí foi ajudando a eu perder um pouco a timidez e ter mais tranquilidade para falar ao longo do tempo. E teve um fato também que ajudou muito, que um pouquinho antes disso, na verdade, eu trabalhei no Bonis Bar, né, de garçom, e indico a todo tímido trabalhar em um bar, né, trabalhar como garçom. Você vai conversar com muitas pessoas, a maioria delas em um momento descontraído, porém muitas outras em um momento de tristeza, de mau humor, né, e você vai ter que aprender a lidar com brincadeiras, com pessoas que estão em estados de espírito, muitas vezes uma muito diferente da outra, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e aos poucos você vai perdendo essa timidez. Claro que toda vez que você for atender alguém vai ser um desafio quando você é tímido, né? Conversar com qualquer pessoa é um desafio. Então, mas isso aí que vai trazer o aprendizado, você vai aprender a lidar com a timidez para saber como se portar e o que fazer nesses determinados momentos. A época de garçom, então, foi antes da rádio? Foi um pouquinho antes, dos 14 para os 15 anos. Eu fiquei um ano assim de garçom.
e teve muitos desafios nesse sentido, como garçom, por exemplo, encontrar alguém que estava com dor de cotovelo e de repente ter que dar um conselho ou ter que dar uma conversada mais de perto? Eu não era preparado para dar conselho, né? Mas o pessoal conhece Tapejara, para situar melhor, naquela época o Bones não era o que é hoje, né? Era um boteco, na verdade. Uhum. Então ia bêbado, ia todo tipo de gente para fazer farra mesmo, era um lugar, né, para a pessoa se soltar lá dentro. Então o que eu mais sofria, assim, digamos, né, era com algumas brincadeiras um pouco fora de tom, e até porque eu era criança ainda, né, adolescente, né? Sim. Então tinha muita coisa assim que eu não estava preparado para ouvir, para ver, então também não conseguia dar conselho. Mas eu tomei bastante, sim, esporro e algumas brincadeiras, sabe, que eu não sabia que estavam brincando. Então eu tive que aprender a ter esse jogo de cintura, né, para conseguir fazer meu trabalho, né. Então, na verdade, até os 14 anos você não sabia exatamente o que ia fazer, ou não tinha uma noção do que gostaria de fazer no futuro. Não, estava muito longe disso, né, e na verdade eu tive uma cultura que partiu de mim mesmo de sempre trabalhar, né? Então eu vendi picolé, trabalhei enchedor de saquinho de viveiro, vendia garrafa, conseguia casco antigo, assim, vendia no mercadinho que tinha na cidade. Porque a minha família é grande, né? Nós somos em 4 irmãos, nossos pais conseguiam sustentar nós muito bem, não faltava nada. Claro. Mas para ter aquele luxo, comprar um brinquedo, comprar um negócio que eu não ganhava toda hora, né? Eu aprendi a ganhar dinheiro, então eu tive essa busca desde criança, assim, né? Na época eu podia trabalhar quando era criança, né? Sim. Sempre busquei trabalhar, até que eu fui conseguindo me inserir no mercado mesmo, né? Passar por esses lugares onde eu era contratado mesmo. Né? Pois é, sabe que a gente sempre conversa a respeito disso, que lá nos anos 80, anos 90, era muito difícil de conseguir as coisas. Por exemplo, mesmo que a gente fosse de classe média, que eu acho que hoje nem existe mais essa diferenciação tão grande. Mas, naquela época, era muito mais complicado, por exemplo, se a gente quisesse uma bicicleta. Ou se a gente quisesse um brinquedo, era muito mais difícil de conseguir do que hoje. Né? Hoje a gente vê crianças aí de 10 anos que ganham mesada, vão ali na esquina e compram. Então, naquela época, a gente precisava, por exemplo, vender picolé, engraxar sapato ou fazer alguma coisa assim nesse sentido, né? E a gente tinha menos acesso às coisas também, Exato. Né? Tanto que as pessoas perguntam, meu pai com 40 anos era casado, tinha 3 filhos, uma casa, né, um terreno, um trabalho, como é que eu não consegui conquistar isso? Mas é que o pai não tinha que pagar o Spotify, a Netflix, um monte de pequenas despesas que a gente tem no dia a dia, que nos dão acesso a 1 milhão de coisas a mais que eles não tinham, mas que acabam também prejudicando um pouco a nossa vida financeira, né? Sim. Então a gente tem um terreno que na época que meu pai comprou custava 10% do que custa hoje. É, né? verdade. Então a gente vive um outro mundo, né? Sim. Não dá para comparar hoje com 40 anos atrás e na verdade nem com 10 anos atrás. Né? Eu acho que à medida que o tempo vai passando parece que a velocidade é ainda maior. Né? Muito maior, né? O que era há 40 anos é muito diferente do que era há 10. E do que vai ser ontem, por exemplo. Né? É muito complicado. Bem rápido, né? Agora me diz, como é que era viver entre 4 irmãos? Era uma festa, né? Ainda nós tínhamos o fato de que o pai e a mãe sempre trabalharam fora, né? Mesmo quando a gente era criança. Então, aprendemos a administrar a vida sozinhos, né? Brigava bastante, brincava bastante, se ajudava bastante. Então, eu e meus irmãos, hoje até a gente é vive cada um no seu mundo, cada um tem sua família, mas a gente é muito unidos e a gente já conhece muito bem um ao outro, porque sempre um precisou do outro para a gente ir se desenvolvendo, né? Qual que era a tua posição? Era mais velho, mais novo? Eu sou o homem mais velho, mas eu sou o segundo da família, né? Tem uma irmã que é mais velha que eu, e mais uma irmã mais nova e um irmão mais novo também. Né? E aí essa festa era diária? Cara, são 2 anos de diferença, mais ou menos, entre um e outro, né? Então, quase uma escadinha. A gente foi crescendo com a mesma idade, digamos assim. Né? E aí também, vivendo as fases da vida, né? Tipo, minha irmã mais velha começou a sair de casa, logo depois eu queria sair também. E cada um vivenciando um pouco da vida do outro. Ela te levava para alguns lugares? Ela não gostava muito, né? Eu era o irmão xarope, né? Mais novo, o piazinho, né? Legal. Então, todos eles para a área da comunicação, cada um para uma área diferente? A Paula, que é a mais velha, ela iniciou fazendo jornalismo, mas acabou depois parando. Ela estava lá em Caxias, na UFS. Aí ela ficou grávida, voltou para ter o filho em Tapejara.
e trabalhou na rádio um tempo. Depois ela resolveu estudar fonoaudiologia. Hoje ela é fonoaudióloga em Florianópolis. Opa, que legal. Ela mudou bastante o ramo, foi para a saúde, Sim. né? Eu trabalhava na rádio, fui para publicidade e fiquei. Daí tem meu irmão mais novo, que é o Guto. Ele se formou em radialismo, trabalhava na rádio também e acabou indo para o restaurante, para o Bonis Restaurante. Né? Ele é empresário do ramo na gastronomia e até tem alguns cursos, ele cozinha também e tudo mais, né? E a Juliana, que é a mais nova, é a diretora da rádio hoje, né? E ela se formou em Relações Públicas. Aí ela, um tempo, trabalhou comigo na agência, depois trabalhou na rádio. Aí ela foi para Floripa junto com a Paula, não se adaptou, foi para Porto Alegre. Daí ela estava numa empresa lá, numa startup, trabalhando na área de comunicação, né? Mas acabou sendo convocada para voltar para cá e assumir a rádio, porque no período ela era a pessoa mais indicada. Agora, então dá para perceber que tanto os teus pais quanto vocês acabaram indo sempre para o empreendedorismo. Quer dizer, de alguma forma vocês estão empreendendo, de alguma forma vocês estão criando alguma coisa para colocar em prática. É verdade, a gente tem essa... Isso vem mais da família Gardelin, todos os Gardelins têm alguma empresa, né? É. E aí acho que a gente acabou indo para esse lado também, assim, achando um caminho por aí, né? E a agência, como é que surgiu na tua vida? Eu acabei na época de escolher a faculdade, eu sempre gostei muito de propaganda, né? Eu canto, algumas das minhas músicas favoritas são jingles, né? Tem muito jingle gravado na memória, assim. E acabei, como eu já tinha trabalhado com jornalismo e com radialismo, eu pensei, na comunicação social, acho que o caminho que eu preciso aprender um pouco mais é a publicidade. Até na época eu não tinha pretensão de ter agência e nem de trabalhar em agência. Minha ideia era a rádio mesmo, né? Permanecer na rádio. Mas aí quando eu estava quase me formando, um colega de faculdade, que é o Haroldo Barizon, que ele é daqui, me convidou para a gente abrir uma agência. Eu até já tinha tentado abrir uma outra com o pessoal, uns colegas de Passo Fundo, né? A gente trabalhou um pouco aqui, era A1 o nome, que era com o Eduardo Debona, que hoje tem a Núcleo Comunicação em Passo Fundo. Mas não rolou muito, assim. Daí o Haroldo me falou, não, vamos abrir nós uma agência, nós somos Itapejara, né? E a gente abriu e começou por ali, né? Deu certo a agência e tal. Eu e ele acabamos não nos entendendo mais, porque a gente tem muita diferença, assim, de personalidade, digamos, né? E aí achamos por bem para os dois abrirmos a sociedade. Ele foi por um caminho e eu abri a Agência H na época e de lá para cá continuei com ela. Tem alguém que te chama de Senhor H? Você foi o primeiro agora. Eu sabia que você ia dar essa resposta. Agora, na propaganda, entre aspas, a gente pode continuar sendo tímido. A gente pode continuar sendo introspectivo. Se você trabalhar dentro de uma agência, eu tenho lá alguns colaboradores que são tímidos, introspectivos e desempenham muito bem. Porque às vezes parece que o tímido ele dá mais atenção ele tem mais foco, muitas vezes ele consegue se concentrar mais. Na verdade, quem trabalha com comunicação como um todo, o que ele precisa mesmo é ter uma vida ativa, digamos, no sentido de leitura, assistir filme, ouvir música, buscar culturas diferentes, tentar buscar informação sempre, né? Claro. Agora, se isso é vivenciando ou indo através de alguma fonte de mídia, não sei se faz tanta diferença, né? Quanto mais você conseguir ser multicultural, assim, mais ideias você vai ter, mais criativo você será, né? Com certeza. Então, a timidez eu acho que não atrapalha. No meu caso, atrapalharia, né? Porque eu sou empresário hoje. Porque você acaba, então, exercendo, e vamos dizer assim, de uma forma bem simplista, você é o CEO da empresa que você está à frente, digamos. Isso, e por ser uma empresa pequena, eu sou o vendedor, eu sou atendimento, então eu acabo você faz várias coisas. Outras funções, e essas que são da agência para fora, geralmente sou eu que faço, né? Então também eu tenho que lidar com essa timidez aí toda hora, né, para ir atender um cliente, para estar preparado para isso. Né? Agora, de lá para cá, desde que você fez as primeiras incursões em agência, mudou muita coisa a comunicação como um todo, principalmente na parte de marketing, enfim? Mudou, tipo, virou, sei lá, mudou umas 8 vezes desde que eu comecei, né? Porque você imagina que quando eu comecei com a agência, as opções de mídia, na verdade o que mudou mais principalmente a mídia, né? As opções que nós tínhamos aqui era anunciar em rádio ou jornal, né? Se tornava também um valor um pouco mais alto, então tu tinha que planejar muito bem, e TV, né? Deixei de fora TV, porque até não era tanto a nossa realidade. Mas você tinha que planejar muito bem para não errar o investimento, né? E depois vieram surgindo várias redes sociais e hoje a gente tem também muitas outras rádios que não existiam. Então cresceu em
opções de meios de comunicação e de veículos também, né? Com certeza. E aí acabou mudando também um pouco os processos internos da agência por causa disso, né? Para te dar uma ideia, assim, tem clientes que a gente tem demandas diárias por causa da rede social. Se ele tivesse que colocar os anúncios que ele põe numa rede social em um jornal, ele não ia ter verba o suficiente para isso, né? Então a rede social trouxe isso, a gente consegue se comunicar, entre aspas, né, de uma forma mais barata, que acabou trazendo uma demanda muito maior para agências e uma demanda de agência também. Uhum. E quando eu entrei no mercado, as pessoas se perguntavam, será que eu preciso de uma agência de publicidade para fazer isso, né? Eu acho que é a principal pergunta, né? Imagina que uma empresa queria colocar um anúncio na rádio, a própria rádio criava e gravava. Ou num jornal, o diagramador de jornal fazia o design do anúncio, né? Uhum. Então, de certa forma, substituía, né? Na gráfica também, a tem gráfica designer. sempre tem designer interno, né? Uhum. E aí hoje, com a rede social, ninguém dá conta, né, de fazer para sua própria empresa. Alguns dão, né? Mas, enfim, a maioria acaba buscando uma agência para fazer isso. Tanto que da fundação da agência H, que foi a primeira, vamos colocar H2A, que foi minha primeira agência aqui. H2A, que era com o Haroldo. Com o Haroldo. Foi a primeira agência para hoje, era uma agência, hoje acredito que tem umas 15 em Itapejara. 15? Uhum. Opa! Tem um monte de agências. Para quem não sabe, nós estamos no município de Itapejara, município que tem aproximadamente 25 mil habitantes. Estamos aí muito próximos de Passo Fundo, que é uma referência, inclusive, no Brasil inteiro. Todo mundo sabe onde está Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Um município com 25 mil habitantes e aproximadamente 15 agências é um número razoável. Bastante, né? Mas é que aqui tem muitas empresas também, né? Sem dúvida. CNPJ. E também nada impede que a gente atenda empresas de outras regiões, né? Claro. A GCH, por exemplo, tem o cliente mais distante é de Palmas, no Tocantins. Opa! Então, hoje a gente consegue atender, né? Qual é a empresa? É Santos Sistemas Construtivos. Palmas? É uma empresa que constrói fazendas, toda a sede da fazenda, né? Então, as casas, escritórios, silo, toda a parte assim, eles constroem toda a região norte do Brasil. Uau. E aí, claro, como é que eu consegui o contato? Eu tenho um outro cliente daqui que é a Oregon, que ela é o dono da Santos, ele é sócio também da Oregon. E comecei a atender a Oregon e foi... Uma coisa levou a outra. Isso aí. E aí, quando você vai prospectar o cliente, você tenta, digamos, mostrar o portfólio da agência, tenta mostrar o que estão fazendo, ou é um primeiro bate-papo primeiro para saber o que está acontecendo? Na verdade, o prospecto inicial hoje a gente faz através do marketing digital, né? Então, a gente utiliza muito de educação, conteúdos educativos relacionados ao nosso serviço e à publicidade, né? As pessoas acabam consumindo esse conteúdo e entendendo já mais ou menos qual que é o nosso trabalho. E aí, na primeira abordagem, eu já falo sobre os conteúdos que esse possível cliente recebeu, né? E para ver o que ele entendeu, procuro entender um pouco da empresa dele e aí eu vou montar a proposta em cima da nossa primeira conversa. Não há um padrão de clientes, principalmente no que eles esperam da agência. Hoje nós estamos trabalhando com um padrão, porque a gente desenvolveu eu chamo de um produto publicitário chamado AgriZap, que existe um formato mais ou menos pronto, assim, que a gente vai adaptar para cada realidade, com certeza, né? Mas a gente tem focado nisso, na verdade, porque acabou que a gente desenvolveu isso para um cliente nosso aqui, que é a Metalzan, e fazem 6 anos que a gente trabalha nesse formato e deu tão certo, assim, que eu achei, isso eu tenho que replicar, né? Aprimorar e... Então, os clientes que eu prospecto são dentro desse formato. Agora, tem muitas empresas que vêm atrás da gente, né? Com base no nosso histórico, e aí a gente cria um planejamento publicitário mais direcionado para aquela empresa, e aí vai variar, assim, a questão de quanto ela tem disponível para investir, quanto que a empresa consegue faturar, porque eu não posso fazer uma proposta lá que seja muito longe da realidade da empresa, né? Então a gente vai adaptando também para cada possível cliente, né? E se a gente acha que não encaixa assim com alguns dos formatos da agência, a gente também acaba indicando outras, né? Então a gente sabe cada agência aqui mais ou menos como é que trabalha, ou às vezes precisa apenas de um profissional mesmo, tem muito freelancer, né? Sim. Que já encaixaria. Então se uma empresa que tem um faturamento que é pequeno, que não vai dar conta de contratar uma agência, a gente acaba indicando também, né, freelancers.
No início do nosso bate-papo, eu li aqui um trecho deste livro Crônicas de Propaganda, que é do Humberto Mendes. Esse exemplar que eu tenho aqui em mãos, inclusive eu coloco aqui o link de onde adquirir esse livro, mas esse livro já faz um certo tempo que eu tenho, ele está na 2ª edição. Quando Humberto Mendes escreveu a primeira edição desse livro, ele já tinha quase 60 anos de propaganda. E ele foi presidente, inclusive, de federações ligadas à publicidade e propaganda e ao marketing, à comunicação como um todo. E aqui, nesse trecho que eu li, ele fala sobre o poder que a propaganda tem para informar, para, digamos, explicar como um produto funciona, como funciona algum serviço, alguma coisa assim. A propaganda, a publicidade como um todo, ela consegue dar essa vazão, né, maior. Você concorda com isso? Você acha que a função da propaganda também é informar? Concordo. Eu acredito que seja uma das principais funções da propaganda. Hoje tem muita gente que está fugindo um pouco disso, né? Tá, inclusive indo por caminhos errados por causa dos gurus da internet, né? Que vêm dar assim, ideias de coisas fáceis e prontas que não existem. É que nem aquelas receitas que tu pega na internet. Sim. Essa receita aqui é muito fácil, vai lá fazer, fica ruim de comer, né? Os bolos que eu já tentei fazer olhando para a internet só desandaram, então é melhor eu não fazer bolo. Só uma brincadeirinha. Mas enfim, a propaganda ensinou muita coisa pra gente no decorrer dos anos, né? Claro. E hoje, um dos formatos mais utilizados no digital, que é o inbound, ele é mais educativo do que qualquer outra coisa, que é esse formato você vai oferecer, que é esse que a gente trabalha para a Grisap, inclusive, né? Uhum. A Grisap é o produto publicitário da Agência H. Ele vai te mandando informações, te educando, para você aprender um pouco mais sobre a propaganda mesmo, né? Então ele é educativo e tem muitas empresas de outros segmentos que utilizam essa ferramenta e elas fazem vídeos educativos, conteúdos educativos, principalmente, com o objetivo de vender, claro, né? Sim. Mas são educativos. Porém, o que eu estava te falando, até isso aqui entra no que você falou, que a propaganda mudou muito, que você me perguntou antes. Mudou. Porém, a teoria da comunicação, ela é a mesma e ela deveria ser seguida hoje. Para não me aprofundar muito nisso, o que seria? Quando eu vou comunicar alguma coisa, eu, empresa, comunico o que para quem, né? Então, eu tenho que saber o que eu vou comunicar e quem que é meu público-alvo. E para isso a gente utiliza um meio, né? Através de que eu vou me comunicar vou comunicar o que para aquela pessoa, né? Então o que mudou foi o meio, né? A gente tem muito, muito mais. É o que você falou de mídias. Quais as mídias vamos usar para... O que não deveria ter mudado é a mensagem, que muitas vezes ela mudou. E para dar um exemplo, eu recebi um vídeo esse fim de semana no TikTok de uma clínica odontológica que provavelmente vai viralizar, provavelmente essa clínica vai receber muitos seguidores, muitas curtidas, mas não está vendendo a clínica, porque era um vídeo assim, eles quiseram fazer um negócio bem humorado, uma comédia, né? Uhum. Então a menina falando e ela, sem querer, quebra os dentes de uma pessoa que está passando na rua, eles amarram essa pessoa, colocam na cadeira do dentista, atendem à força e depois, na hora que ela vai embora, eles empurram ela, assim, né? Então, tipo, eu não quero ser cliente dessa clínica, né, de odontologia, e eu entendo que eles fizeram isso para buscar seguidores, isso aí vem muito para nós. Como é que eu vou ganhar mais seguidor na minha rede social? Como é que eu posso viralizar um conteúdo? E a gente sempre pergunta, mas você quer viralizar por quê? É esse teu objetivo? Não é melhor você se comunicar de uma forma mais orgânica com os seguidores que vocês já têm e fazer eles gostarem da tua empresa? E você fazer um conteúdo que vai explodir lá e você vai ter seguidor lá em São Paulo que nunca vai comprar da tua empresa aqui em Tapejara? Claro. Então é uma coisa que as pessoas estão um pouco perdidas por causa dessas mudanças, né? Uhum. E às vezes elas perdem o foco na mensagem, que talvez seja uma das principais, um dos principais focos que a propaganda deve ter, né? A mensagem, o que eu vou comunicar para o meu cliente? Não pode ser qualquer coisa, né? Não pode ser um negócio assim que está vendendo uma imagem ruim daquela clínica odontológica. Né? Você ouve muitos pedidos, mais ou menos nesse sentido, ideias meio mirabolantes e coisas assim, ou os clientes, você prefere que os clientes te ouçam mais do que te digam alguma coisa? Vem bastante, né? Porque a gente hoje é incentivado o tempo todo, né? Com informações. Então, a gente tenta, né? Quando faço geralmente um atendimento pessoal a todos os clientes, centrar eles novamente, né? E colocar, não, isso aqui a gente tem que seguir de tal forma, né?
às vezes tenho medo de parecer antiquado, né? Mas não adianta, né? Tem que ir pelo caminho certo, né? E também não quer dizer que não é aberto para ideias diferentes, porque às vezes surgem algumas que são realmente bacanas, né? Vão divertir o público, vão trazer um entretenimento e ainda vão vender uma imagem boa da empresa. Então, principalmente o que a pessoa tem que pensar na hora de criar o conteúdo é que imagem que tu está vendendo da tua empresa, né? Para não virar um negócio assim aleatório que... É importante que a empresa saiba qual é o seu público-alvo. Muito, né? É a base do trabalho. É essa. E quando ela não sabe? Aí a gente busca descobrir, né? Então tem várias formas, tem pesquisa, tem benchmark, que a gente chama, que você analisa o que outras empresas do mesmo segmento fazem, principalmente aquelas que são referência, né? Para tentar buscar e... Então é fundamental que a empresa saiba qual é o seu público-alvo e principalmente aonde ela quer ir, onde que ela quer atingir. Fundamental. No trabalho inicial que a gente faz, a gente já busca isso, né? Saber quem é o público-alvo da empresa para E você acredita que no teu trabalho diário a internet ela ajuda mais do que atrapalha, por exemplo? Sim, com certeza, né? A gente trabalha na frente do computador o tempo todo, né? Pesquisando, buscando referência, informação. A vida mudou bastante graças à internet. Antes nós tínhamos que ir a campo, né? Sim. Eu cheguei a fazer uma pesquisa para um cliente na época, padaria. Eu fui a Passo Fundo e visitei 10 padarias para ver o que eles faziam, como é que era, para depois poder desenvolver um trabalho para o nosso cliente daqui. Eu já fiz algo muito parecido e realmente ir a campo é algo que ao mesmo tempo nos dá experiência, né? Nos dá até ideias, mas também é bastante complicado. Custa caro, né? Custa imagina muito, que ao invés de eu pesquisar 10 padarias no Google, eu fui em 10 padarias pessoalmente. Então, perde um dia, tem que anotar, depois passar limpo, né? Então é bem mais oneroso. Em relação à rádio, voltando um pouquinho na tua história da rádio, a rádio começou como Caiobá FM. Isso, era Caiobá FM. E hoje é 100.7. 100.7. Dá saudade, às vezes, Eu sonho que estou trabalhando na rádio, muitas saudades, assim. E até uns 3 anos atrás, eu todo ano negociava com a rádio uma forma de voltar, só que na hora de voltar eu não consigo, porque uma das características de rádio é que você tem que ser um cara Caxias, né? Tem que estar lá no horário que começa e tu tem que sair no horário que termina, tu não pode faltar, Eu já fui trabalhar muitas vezes com dor de garganta, gripado, com febre, na época que eu tinha a minha rotina na rádio, né? E ainda, feriados... Hoje até, na verdade, é bem hoje é mais... né, o locutor, hoje perto do que era na minha época lá. É verdade. Mas tem que ser bem Caxias e tu tem que estar animado o tempo todo, né? Eu tive um fato uma vez, ó, eu namorava na época e eu e minha namorada tivemos uma briga, né, de casal, assim, na noite antes. E na manhã seguinte eu fui trabalhar e ela me ouviu na rádio e me ligou e falou que estava arrasado, não sei o quê. Eu ouvi na rádio que tu tá muito feliz, tá alegre lá, empolgado. Aí eu expliquei para ela, né? Na rádio não sou eu, né? Eu tenho que estar alegre. Como é que eu vou passar uma mensagem de tristeza pro meu ouvinte, né? Então tem isso também do locutor, ele tem que estar sempre alegre, animado, e é do começo ao tornado e todas as vezes, né? Alto astral direto. É um grande desafio. E aí, se tu tiver, no meu caso, assim, eu tenho uma agência de publicidade, um aplicativo de delivery, e tivesse que fazer mais isso, não sei se ia ter ânimo e pique, né, para tocar. Mas eu sonho à noite, assim, às vezes que eu tô trabalhando na rádio, sinto muita saudade. Tomar um energético e fazer um exercício qualquer para ir para a rádio não dá certo. Eu já faço isso, né? Que legal, que legal. Você sabe que o rádio ele é contagiante, né? Ele é contagiante. Mesmo aqueles que por alguma razão não têm, né, a comunicação na sua veia, mas quando entra numa rádio, quando olha a rádio, quando vê aquele ambiente, dá vontade, dá uma... Até o cheiro, às vezes, eu não sei se você tem essa coisa, mas até o cheiro, às vezes, faz você ter vontade ali na rádio, né? Se for observar, quem trabalha em rádio hoje, a maioria trabalha há 30 anos, 40 anos, né? Isso um termo que se usa muito entre os locutores é que a rádio é uma cachaça, né? Você se vicia e não consegue mais sair. E realmente é fascinante trabalhar em rádio, tem um carinho muito grande dos ouvintes. O feedback é mais imediato, às vezes. Imediato, né? Sempre é imediato. Inclusive, tu percebe muito quando tu erra, né? As pessoas já, na hora, já...
Mas aí o erro, ele tem sido característica dos dias de hoje, você não acha? Você não acha que hoje a gente faz tudo certinho, tudo bonitinho, tudo, mas de repente um errinho, uma coisinha viraliza? Hoje aparece mais, né? Porque uma vez você errava numa rádio, por exemplo, era momentâneo, ninguém gravou, né? Não tinha, inclusive, então, a imagem. Era quem estava ouvindo na hora, e como é que ele ia proliferar esse meu erro? Ligando para mim, né? Exato. Fazendo chacota já na hora, né? Hoje no teu tempo as pessoas faziam isso, ligavam dizendo... isso, ixi, nossa, dando errado. Como é que tu brigou com a tua namorada e agora você tá aí bonitão? Tipo, anunciei uma vez, eu lembro que eu fui dar a temperatura, era 4 graus e eu falei 40. Nossa, tocou o telefone assim umas 10 vezes, né? Aí eram uns amigos, umas pessoas bravas, então tu tinha... Assim como quando tu faz um negócio legal, também vinha um feedback bacana, né? No caso da rádio. Ainda deve vir, né? Eu não acompanho mais tanto hoje, mas acredito que as pessoas devem mandar pro WhatsApp, né? Uma vez eu falei na rádio, chove na Serra Gaúcha. Aí tocou o telefone, uma pessoa num bairro do lado quase da rádio ali, mas era 1 quilômetro ou 2 do lado praticamente da rádio, e ela disse assim, aqui não chove nenhuma gota, inclusive tem o céu azul. Aí eu, né, comecei porque a nossa característica muitas vezes é de ampliar muito, né, de dar uma coisa maior do que ela é, principalmente na rádio. Sim, naquela tem que época. Passar a emoção, né? Exato. Tá falando e a pessoa tem que imaginar o que você tá falando, né? Então, na verdade, resumidamente aqui, a comunicação é criar emoções. Criar emoções, com certeza, né? Inclusive a propaganda, né? Uhum. Vai ter que persuadir a pessoa criando alguma emoção nela, né? Para se aproximar cada vez mais, né? E você falou sobre o aplicativo de delivery. Como é que surgiu isso na tua vida? Então, sabe que foi esse meu cliente da Santos que eu citei antes? Opa, esse é bom. Olha então, só, hein? Um dia ele me perguntou em que aplicativo vocês pedem comida em Itapejara, né? E eu já tinha bastante clientes, eu tenho muitos clientes da área da gastronomia, né? Uhum. E eu falei, cara, sabe que não tem nenhum? E eu sempre fico pensando nisso, já alguns tentaram o iFood, que é o mais famoso, Sim. Só que aqui não se criou essa cultura, né? Uhum. E aí ele citou um que ele usava lá, ele falou, aqui eu uso tal aplicativo e eu pensei em você, que você teria o perfil para ter esse tipo de empresa em Itapejara. E eu, é verdade, né? A visão que esse cliente tem é boa, né? Isso aí, ele, na verdade, acabou se conhecendo bem, né? E ele entendeu que a minha forma de trabalho talvez se encaixaria, né? Sim. Eu fui atrás de algumas franquias, então, na época, né? E comecei a perceber que com a estrutura que eu tenho da Agência H, eu conseguiria ter essa empresa e aproveitar a minha estrutura de agência e meu conhecimento de propaganda para fazer ela funcionar, né? E aí contratei uma empresa na época, uma franquia, né? E coloquei o aplicativo, só que eu tive um pequeno azar. Muita gente teve a mesma ideia ao mesmo tempo, né? Ah, é? Então eu comecei a prospectar clientes, e aí já me diziam, não, mas já veio aqui uma pessoa, eu fui vendo, tinha outros 3 aplicativos já na cidade se colocando, né? Ah, é? E dos 4, então, contando o meu, eu entrei por último, porque os outros já estavam todos prospectando e eu estava iniciando o meu prospecto, né? Certo. E aí eu pensei, o que eu faço agora, né? Será que eu acelero para entrar antes deles ou... Só que daí pesava o fato de eu não ter... Não tem ainda de dedicação 100% a isso, né? Eu pensei, quer saber, eu vou esperar e ver o que acontece, né? É porque tinha uma estratégia de lançamento onde eu precisaria ter um número X de empresas cadastradas no aplicativo para valer a pena eu lançar. Se você imagina lançar um aplicativo de delivery que tem 2 restaurantes, a pessoa vai baixar lá e vai descartar, né? Com certeza. E hoje tu briga por espaço dentro do celular das pessoas com o aplicativo, né? Sem dúvida. Vai ter um aplicativo que tu não usa. Muitas pessoas têm celular a maioria das pessoas tem celular com pouca memória, né? E aí, bom, eu não tinha muita opção, eu resolvi esperar, né? Mas aí eu consegui lançar com a estratégia bem correta, assim. Então teve alguns que se adiantaram, mas lançaram com poucos restaurantes, né? Meio que não entenderam como é que poderia ser. Na verdade, todo mundo se colocou nessa situação, né? De ser o primeiro. Preciso ser o primeiro, então eu não posso ser o último, né? Eu assumi a minha realidade de que eu teria que ser o último, né? Mas que quando eu entraria já com um negócio bem formado, né? E aí fui por esse caminho aí. Isso foi na época da pandemia? Foi depois, já foi pouquinho depois. Tinha acabado. E aí, como é que foi o trabalho todo?
Então, eu saí entre os 4 que tinha, quando eu lancei, assim, eu consegui já deixar um para trás, assim, número de pedidos, né? E aos poucos a gente foi assumindo aí usando aí também do meu negócio, Da estratégia. da inteligência da minha empresa, assim, né? A gente foi crescendo aos poucos, né? Depois eu tive um revés ainda, em junho do ano passado. A franquia que eu comprei quebrou. Opa! Que era uma entrega, né? Eu usava o aplicativo Me Entrega. E eles me falaram em junho, ó, Henrique, nós temos uma notícia não muito boa para ti. O que pode ser, né? Porque para ti tava tranquilo aqui. 100% dela falou, ó, a empresa vai fechar. Como assim fechar, né? Falou, não, a gente não tá dando conta de dar o giro, né? Aí teve, né? Os caras receberam um investimento lá, não sei quantos milhões, e só botaram os pés pelas mãos depois que caiu o dinheiro no bolso, né? Sim. Mudaram o TI da empresa, contrataram errado. Não souberam administrar. E até eu perguntei, mas como que vai quebrar se aqui em Itapejara, que é um município de 20 mil habitantes, vocês faturam tanto por mês, tinham 50, 80 municípios lá, né? Não, só tem você que vende. Os outros que tem, todos foram saindo aos poucos. Então, tipo, eles foram... Eu notava que alguma coisa não estava bem, né? Mas a gente nunca pensa que vai quebrar. Então, também fica até um alerta para quem pensa em botar franquia, ter muita certeza de quem está defendendo, né? Nesse caso do aplicativo, era necessário que fosse uma franquia, começar do zero, criar um aplicativo do zero, isso era meio complicado? Podia ser também, né? Um do zero, acho que... Mas eu optei por franquia por ter toda uma... Já uma expertise, né? Isso, também é o que, por exemplo, hoje eu estou no PedAI, né? O PedAI tem um marketing próprio, tem a parte financeira própria. Há uma diferença, então. Na verdade, uma entrega era para ter tudo isso, e tinha, de certa forma, só não funcionava tão bem como funciona no PedAI. Então, desculpe o trocadilho, mas eles te prometeram e não te entregaram. É, isso aí. E aí, o que aconteceu em junho? Quando eu fiquei sabendo disso, ela falou, até o final de... Agora não me lembro se era junho ou julho, mas enfim... Até o final desse mês a operação vai parar. Então tem esse mês para trabalhar. Puxa. E para mim já tinha virado, né, uma parte do meu ganha-pão. Não podia considerar não ter uma empresa que estava indo bem, né? Claro. E aí eu pensei, e agora o que eu faço, né? Eu paro, boto um aplicativo próprio, também passou pela cabeça, né? Até fui atrás. Ou busco uma outra franquia, né? Daí até tinha uma amiga minha dentro do Mindeg que ela me falou do PedAI, ó, tem esse aplicativo aqui. Eu já tinha dado uma olhada neles, eu tinha pensado em fazer uma fusão, uma época e tal, e eles vão muito bem, né? Que é lá o PedAI é lá do Nordeste, me esqueci o nome da cidade agora. É do Nordeste? Aqui no Sul só tem Itapejara. Então são muito fortes na região norte e nordeste do que isso também, de certa forma, é bom para você. Na verdade, não, né? Quanto mais tiver, melhor. Porque imagina se todo mundo em Passo Fundo tivesse PedAI, quando vem Itapejara já usa, né? Mas, por exemplo, no caso do iFood, que todo mundo praticamente tem nas grandes cidades, e aqui não vingou. Então, nesse sentido. Aí tá a diferença do iFood para esse tipo de aplicativo que eu uso, que é franquia. O iFood não é franquia, né? É uma empresa. O iFood é como se estivesse abrindo uma filial na cidade. Eu não consigo abrir o iFood aqui, por exemplo. Se eu quisesse abrir o iFood, eu não posso. Quem abre o iFood já é aberto aqui, né? Sim. Já existe o iFood, basta o restaurante ir lá e se cadastrar. Só que o que é a diferença? A franquia que eu tenho aqui, eu dou uma assistência pessoal, né? Para as pessoas. Qualquer probleminha que tem no aplicativo, a gente mesmo faz, né? E a gente entra com um marketing local também, né? Então tem toda uma estrutura local que o iFood não consegue oferecer. Quer dizer, o iFood oferece, mas oferece em grandes centros. Né? Sim. Agora até eles estão expandindo para menores cidades, né? Mas aí é funcionário do iFood que trabalha lá em Passo Fundo. E como é que foi do Me Entrega para o PedAI em termos de transição? Aí foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E não é uma transição, é uma empresa que fechou e outra que abriu. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer é entrar em contato com todas as empresas que vendiam pelo Me Entrega. Que seria, tu tem ideia de quantas? Deve ser meio parecido. Hoje eu tenho 55 no PedAI, né? Devia ter umas 40 e poucas. Assim. Que é bastante, né? Bastante. Falar uma por uma, eu tinha um mês para fazer isso. Sim. Você topa ir para outro aplicativo, então já gerou uma desconfiança. Na época eu não falei que quebrou o Me Entrega, porque senão ia ser ruim. Depois eu falei, né, para todo mundo. Eu falei que era uma opção minha, né? E aí eu tive, na verdade, pelo bom trabalho que a gente realizou no Me Entrega, eu tive adesão de 100%. Todas as empresas aceitaram migrar, né? Aí cadastrar
todos os cardápios de todas as 40 e poucas empresas, então eu tinha meio dia por empresa, né? Eu contratei pessoas para me ajudarem nisso e o pessoal lá da central do Pede.ai me ajudou também, né? Então, cadastrar e aí fazer o lançamento do aplicativo novo e convencer as pessoas que tinham uma entrega a baixar um aplicativo novo. Então é quase como se estivesse concorrendo comigo mesmo, né? A gente fez tudo isso em um mês e já no primeiro mês, assim, o pessoal aderiu, sabe? Deu tudo certo, assim. E de lá para cá só vem crescendo e cresce muito mais do que uma entrega crescia, sabe? Uhum. O aplicativo é melhor mesmo, né? E é um ganho mais, assim, efetivo o restaurante estar num aplicativo. Ele consegue ter digamos, essa visibilidade que se espera dentro do aplicativo. Sim, hoje o que eu vendo para os restaurantes ou para as outras empresas que entram no Pede.ai é a minha carta de clientes, principalmente, né? A gente tem clientes, deve estar, não olhei mais, mas deve estar acima de 5 mil pessoas que usam o aplicativo em Tapejara, né? Então são 5 mil clientes que eles não são de um restaurante específico, né? Uhum. Eles são do Pede.ai, eles vão comprar de quem? De quem está dentro do aplicativo, né? Então o que eu tenho a oferecer para os restaurantes é isso. No começo eles me diziam, mas eu já vendo, né? Pelo WhatsApp, né? Sim. E aí o que eu explico é que o Pede.ai veio ampliar o público. Então eu tenho um restaurante que é muito próximo a mim, que é meu cliente na agência, que ele me dizia, eu vendo hoje em bairros que eu nunca vendia antes, né? Então acaba que amplia mesmo, né? E é interessante essa coisa do aplicativo de comida, principalmente, que ele cria uma série de outras possibilidades. Por exemplo, amplia a vaga para motoboys, para entregadores, amplia a vaga para cozinheiros, para auxiliares de cozinha, para atendentes, para pessoas que muitas vezes estavam ali procurando, mas que muitas vezes não conseguiam encontrar. E um aplicativo, ele te abre os horizontes, né? Até aquela questão do restaurante estar no WhatsApp, atendendo, sei lá, vamos chutar um número aí, 1.000 pessoas. No aplicativo ele tem 5 mil possibilidades. Então, realmente, a economia que isso gera é importante, né? É fundamental. Para quem está abrindo uma empresa nova que pode vender por delivery, né? Que não seja nem ser necessariamente restaurante, né? Sim. Vai abrir do zero, tu não tem cliente nenhum, se tu tem um aplicativo, tu já tá lá aparecendo para 5 mil, né? Com certeza. Então tu já entra com uma carta de possíveis clientes à tua disposição, né? Então facilita bastante para quem tá começando no ramo gastronômico. Então para você foi um acerto em termos de negócio? Foi, com certeza. Ainda bem que o meu amigo me deu essa ideia aí, que a gente colocou, e ainda bem que eu decidi continuar depois do entrega, né? Sim. É porque o Pede.ai, ele, além de estar crescendo muito mais para o entrega, uma coisa que me chama a atenção nele, em relação, que eu tenho a comparação agora, né? O entrega, ele sempre tinha no top 5 os mesmos 5 restaurantes. O Pede.ai, ele espalhou, sabe? Então tem restaurante que vendia pouco, que hoje vende bem, os que vendiam mais caíram um pouco, né? Então ele deu uma espalhada, assim, porque acredito que a forma como ele apresenta os restaurantes seja mais interessante, né? As ferramentas que ele tem facilitam isso, e aí eu achei legal, assim. Claro que o restaurante que está vendendo um pouco menos não deve gostar tanto, né? Mas acabou sendo um aplicativo mais democrático, assim. Com certeza. E eu acho que instiga todo mundo a trabalhar bem. Isso. Uma coisa que nós temos, uma frase que nós temos aqui, que é o seguinte: o restaurante, a lancheria, enfim, o delivery, se ele não for bom na sua essência, que é justamente o produto que ele está vendendo, a comida que ele está vendendo, se aquela comida não for boa, não tem aplicativo que vai salvar, não tem propaganda que vai salvar, né? Comida e serviço, né? Serviço principalmente. Também. Que ele seja ágil, que ele tenha, né, um bom atendimento. Isso é... Sabe uma coisa que é bacana, que eu não sabia nos aplicativos, né? E provavelmente a maioria das pessoas não sabe, então agora você vai ficar sabendo e você também. A nota que a gente dá para o restaurante depois que a gente recebe o pedido, ela é fundamental para a venda do restaurante dentro do aplicativo. Porque o restaurante é ranqueado dentro do aplicativo de acordo com a nota que ele recebe do consumidor. Digamos que o aplicativo ele tem um algoritmo que vai ranquear, que vai botar num ranking esse restaurante. Então, se o restaurante tem a nota 5, né, ele aparece em primeiro. Se ele tem 4,8, ele já aparece mais para baixo. Ah, é? Então, ele vai ranqueando e tem um sistema matemático também que ele
acho que é 3 meses, as notas dos últimos 3 meses. Então vai fazendo esse jogo. Mas então quem não está acostumado a botar a nota ali para aquele delivery, é importante que isso aconteça. É legal para tu ajudar o próximo consumidor a saber se é bom ou não, né? Puxa. E se o restaurante é bom e você gosta, se você der nota 5, tu vai estar ajudando ele a vender mais, né? E há, inclusive, os restaurantes que já perceberam isso, eles fazem um esforço para não ter nota ruim, né? Uhum. Aparecer em primeiro, porque estando em primeiro, segundo, terceiro, né? Quanto mais para cima você estiver, mais você vende. E também fica um alerta para aquele consumidor que é meio xarope, né? Que às vezes o pedido lá tava bom o produto, chegou rápido, mas não gostou da apresentação da entrega, e daí foi lá na entrega, em vez de dar 4, deu 1. Aí tu joga o restaurante lá para baixo, tu vai estar prejudicando o cara também, né? Com certeza. Às vezes tu faz meio por uma birra e tal, também não pensa nisso, né? Sim. Então é legal sempre tu dar uma nota justa para ajudar a ranquear o restaurante, com isso ele vai vender mais, né? Acabamos de aprender mais uma coisa com o Henrique Sebem, porque afinal de contas a propaganda, o marketing, a comunicação como um todo também nos ensina muito. Por falar em aprendizado, Henrique, política. Quando este nome surge na sua cabeça, quando essa palavra surge na sua cabeça, o que te vem, a primeira coisa que te vem para falar sobre? Eu sinto um arrepio. É mesmo? Eu tenho minha vida muito relacionada à política por causa do meu pai, né, que foi prefeito aqui de Itapejara, né, e a gente acompanhou a vida... Foi que época que ele foi prefeito? 92, acho que... Não, 92 ele saiu. Então foi 88 a 92. Você tinha o quê? Entre 8 e 12 anos, né? Opa, era praticamente pré-adolescente. Né? Isso aí. E depois disso eu trabalhei muitos anos com a agência, daí com campanhas políticas, né? A gente fez a campanha de Itapejara, assim, para lembrar as duas que o Menegas se elegeu, né? Nós trabalhamos nelas duas. Depois, quando o Meroto foi candidato, a gente fez a do Elton Sandini, que acabou não ganhando, né? E aí, na última, eu acabei ficando fora porque eu era pré-candidato a prefeito. Né? Ah, você foi pré-candidato? Isso, fui pré-candidato anunciado, inclusive. Né? Eu me anunciei como pré-candidato porque eu entendi na época que eu estava atrás de todos os outros que seriam, porque geralmente tu não anuncia que tu é pré-candidato, né? Enquanto você é pré-candidato, você não é candidato. Não é. E aí você não sabe se você vai ser candidato. Mas eu tive a experiência, então, vendo meu pai, a experiência trabalhando no bastidor, na propaganda, e aí, além dessas campanhas que eu citei, eu fiz outros prefeitos na região, outros vereadores, né? Então, foi bastante experiência nesse sentido. E na última eleição, essa experiência como pré-candidato, né? E aí, como é que foi que rolou isso aí? Eu não tinha pretensão nenhuma, mas meu pai tinha uma pretensão que eu fosse, né? Então, ele estava em um partido e ele colocava sempre uma pilhazinha, né? É que um dia eles resolveram me convidar. E até então minha resposta era não. Mas foi bem na época da pandemia ali, né? Então, um pouco de desequilíbrio emocional e um pouco de pensando como é que ia ser meu futuro, minha empresa, depois se isso passasse, quando passasse, né? E aí eu conversei em casa também, vamos comprar esse desafio diferente, porque a ideia que me venderam, né, era que nós fôssemos uma terceira via. E isso, na minha cabeça, falta em Itapejara, sabe? Tá? Desde o histórico de Itapejara é o seguinte, existia um partido político por muitos anos, que governou desde a emancipação, até o momento em que o Norberto Dalolivo se elegeu prefeito. Antes disso, ganhava sempre o mesmo partido. Então, o Norberto fez um movimento que meu pai participou na época, o Zé Mânica, enfim, os jovens da época fizeram um movimento para dar essa quebrada, né? Depois de muita luta, assim, conseguiram. Então, Itapejara deu um avanço naquela época. Mas, no caso, para abrir, digamos, para dar vazão para uma outra ideia política. Era um grupo novo que nunca estava envolvido com a política de Itapejara, né? Porém, de lá para cá, esse grupo, que hoje é o PMDB, principalmente, né? Claro que tem vários outros partidos que saíram desses, né? Sim. Mas se resumiu a uma concorrência entre o grupo que era e o grupo do PMDB, digamos assim. Então é sempre meio que esses dois grupos que competem, né? Certo. Quando não é o grupo do PMDB com outros partidos que está no poder, é o grupo do PP, PDT é um segundo grupo. Então a gente está há muito tempo revezando entre esses dois grupos. E claro que muitos fizeram muitas coisas boas, né? Dá para se chamar de polarização? É uma polarização, né?
E Tapejara cresceu muito com essas pessoas, né? A gente está aqui hoje uma cidade bem desenvolvida, Com não certeza. por acaso, né? Talvez a polarização até tenha ajudado, né? E quem entra quer ser sempre melhor que o outro. Tapejara é referência na região em todos os sentidos, né? A gente acabou de falar aqui de um ramo, de um setor da nossa economia que é um dos que mais cresce, que é a gastronomia. Isso aí. Gastronomia de Tapejara chama atenção em diversos pontos. E nessa questão da política também, justamente essa vontade, essa gana que esses grupos políticos tinham para fazer a cidade crescer realmente, né? E ainda tem, né? E ainda tem. Só que aí essa polarização traz alguns problemas também, porque se tu for pegar a Avenida 7 de Setembro, aqui, aquele trecho que está em obras agora, faz 8 anos que está em obras, né? 8? Sim, porque foi feito pelo Meroto, né? Que era o ex-prefeito, dá um pouco menos, que ele fez mais perto do fim do governo dele. Mas era para ser a avenida inteira. Então ele fez um trecho aí inicial de 300 metros, não conseguiu finalizar a obra, perdeu a eleição, entrou um outro prefeito e está refazendo, né? Digamos que a 7 de setembro é a principal entrada, digamos assim, do município, quem vem de Passo Fundo. E aí você pega 7 de setembro, trecho inicial lá perto do CTG, é de uma forma. Essa parte está sendo refeita de outra. Do dia de automóveis até o trevo do São Paulo é outra. Do trevo do São Paulo até o final do bairro é outra. Então, cada prefeito quis fazer a sua avenida, entendeu? Isso é uma bobagem, né, cara? Uma espécie de cada uma com a sua ideia política, ideológica, que foi lá colocando... Eu percebo que muitos, e não estou nem falando mal do Big, que está fazendo agora, né? Mas sempre que entra um prefeito, ele quer, de alguma forma, desfazer sei lá. Dá uma ele deixa uma o ênfase que maior. o anterior fez é errado e o que ele vai fazer é certo. E às vezes até dentro do mesmo partido ou do mesmo grupo político, né? E esse tipo de coisinha eu acho que está na hora de mudar e acho que uma terceira via seria bacana para isso, né? E a proposta que me fizeram na época era para ser a terceira via. Candidato a prefeito da terceira via. Isso aí me fascinou um pouco, né? Não sei se ia conseguir me eleger, provavelmente não, porque estava nadando num mar com muitos tubarões, né? Os tubarões, eles são mas, perigosos. Enfim, aí eu comprei a ideia, mas chegou na hora da convenção mesmo, né? Nem todo partido estava com essa ideia na cabeça. E aí começou a aparecer as oportunidades de você concorrer com um candidato que tinha maiores chances de ganhar, e aí você garantir um cargo na prefeitura, uma secretaria, negociação política, né? Claro. Faz parte do jogo, né? E aí acabou que a minha candidatura não se consolidou. E me trouxe uma frustração também junto, né? Então eu já não queria antes me envolver com política como político. Eu fui por causa dessa proposta e saí e não quero mais também por causa de tudo que aconteceu. Não né? quer. Então minha ideia como candidato é não ter uma atuação pública. Você prefere os bastidores? Prefiro os bastidores, que aí me trouxe bastante alegria, algumas frustrações, mas é aonde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa, né? Então os bastidores ainda te brilham o olho. Me brilha o olho. Eu estudo muito marketing político desde o começo da faculdade e sempre, né? Sempre me atualizando, né? Tem alguns livros de cabeceira também. Então, uma parte que, modéstia à parte, eu entendo bastante, né? Eu gosto de trabalhar nessa... Então, aquele garoto do início da nossa conversa, que era bastante tímido, quase foi candidato a prefeito de Tapejara. Exatamente. E aí foi mais, na época da pré-candidatura, mais uma luta contra a timidez, né? Porque aí eu comecei a visitar núcleos onde eu não era conhecido e eu não conhecia as pessoas, né? Sim. Isso aí, meu Deus do céu, hoje tem uma janta lá em tal lugar. Eu ficava nervoso o dia inteiro, né? Tinha que dar aquela concentrada antes de ir, chegar respirada. lá e tentar me soltar, né? Agora, você disse em relação à terceira via. Hoje em dia, ainda existe essa conversa de terceira via aqui na nossa região, principalmente em Tapejara. Existe. Eu espero que se consolide, que a gente tenha 3 candidatos a prefeito na próxima eleição. E que ganhe um que não seja do grupo que está hoje. E nós já vimos exemplos de terceira via no Brasil inteiro de se acabar virando a primeira via, acabando sim. a vitória. O Rigoto, por exemplo, quando foi candidato aqui, né, no estado, ele saiu com 3% Pois é. Primeira pesquisa, né? Pois é. E se elegeu. E até hoje é muito lembrado, né? O Rigoto, ele é muito lembrado. Sim.
E, na verdade, no estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes aconteceu isso, né? Da terceira via ganhar a eleição, né? Bastante. Eu não acredito muito em... Eu acho ótimo que a gente estude o marketing político, que a gente busque referências, que a gente esteja sempre se atualizando nesse sentido da área política, mas eu não acredito muito, por exemplo, nesses padrões que se cria, principalmente no Rio Grande do Sul. Por exemplo, até bem pouco tempo, até o Eduardo Leite não voltar ao Piratini, se dizia que nenhum outro governador voltaria ao Piratini. E acabou que aconteceu isso. É claro que eles dizem que ele foi reeleito, mas ele não foi porque ele se licenciou. Sim. Né? Mas, de qualquer forma, ele voltou ao Palácio Piratini, que é onde está centralizado o governo do Rio Grande do Sul. Eu não acredito muito nesses padrões. Eu acho que é muito importante justamente essa busca diária por conhecimento da política que pode fazer com que, por exemplo, a terceira via surja de uma forma até mais colorida para o eleitor, né? Eu acho que aqui em Tapejara se tem uma visão assim na política que o PMDB, se tiver 3 candidatos, o PMDB ganha, que é o partido maior, né? É muito forte. Maior no sentido de número de filiados. Isso. E acredito que de eleitores também eles já tenham... O PMDB deve ter 30% dos eleitores em Tapejara, assim, que são fiéis, né? Eles têm muitos eleitores fiéis. Que os outros partidos não têm se eles não estiverem juntos, né? Mas eu acho que o povo daqui já está querendo alguma coisa diferente, sabe? Já há algum tempo, esse sentimento que eu tenho, acredito que eles também tenham, né? Então, talvez uma candidatura nessa eleição desse ano de uma terceira via venha a se fortalecer bastante, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que a democracia, ela nos dá essa possibilidade de termos aí quantas vias forem necessárias para que haja a vitória justamente da democracia, né? Só que tá difícil, né? Porque a piazada não quer saber de política, né? A piazada não quer. É difícil, eles não querem saber de se envolver, né? Eu vi nessa eleição que eu estava como pré-candidato, eu tentei filiar algumas pessoas no partido e fui atrás dos mais jovens, os caras... Você queria botar uma juventude maior, digamos assim. Tem que buscar isso, né? Porque quem que vai ajudar o prefeito, né? Quem vai ser o secretário? Não adianta o prefeito ser uma terceira via, ele começar a buscar... Lembrando que o secretário é o principal assessor, digamos assim, do prefeito. Na verdade ele é mais executivo, muitas vezes, do que o próprio prefeito. Com certeza. E aí é até engraçado o termo que eu ouvia, eu não quero me envolver com essas pessoas, eu não quero me envolver com isso aí, tipo, é como se estivesse convidando o cara para entrar no crime organizado, né? É verdade. E, na verdade, as pessoas não pensam que é o futuro da cidade onde eles estão, que eles podem ajudar a decidir, né? Mesmo com o advento da internet, quer dizer, mesmo com o advento das redes sociais, o jovem... Ele tem um pouco de... Você acredita que isso pode mudar? Poder mudar pode, né? Mas da forma como a gente está tratando hoje a política é difícil, né? Porque ela vem piorando, né? Quer dizer, eu notei assim com essa polarização a nível nacional, que muita gente que nunca conversou comigo sobre política e achava um assunto chato está mais politizado, né? Então, na verdade, se posiciona, já uma vez não se posicionava, né? Começou a ter esse sentido, mas aí muitas vezes falta para essa pessoa um conhecimento histórico da política, né? Eles falam umas bobagens, às vezes, assim, e, na verdade, eu não gosto de polarização, então eu não me posiciono, né, na política nacional, tenho buscado não me posicionar, porque parece que se eu sou de um lado, eu não sou do outro, e hoje se tu defende um, tu é contra o outro, né? Então, eu busco não me posicionar, assim, preferência partidária, e eu percebo, às vezes, que a pessoa se posiciona e fala uma coisa que, se ela tivesse um contexto histórico um pouco maior, ela ia perceber que está falando uma bobagem. Porém, é legal que a pessoa esteja se politizando, porque talvez com isso ela vá buscar também o histórico, né? E talvez com isso traga um movimento de trazer mais pessoas para a política, né? É que, na verdade, eu acredito que a polarização ela existe desde que o mundo é mundo. Ah, sim, com certeza, né? Não é de hoje. A polarização que nós vemos em nível nacional, e muito por causa também da internet, das redes sociais, mas a polarização, ela é... Nós somos seres, talvez, polarizados. A gente gosta de ter um lado, né? Escolher um lado. Só que eu não posso escolher um lado e achar que se você é do outro lado, você é meu inimigo, inclusive. O ideal é que se a pessoa for do outro lado, a gente tenha
uma conversa que vai ser a conversa mais legal do mundo, né? Você defendendo o seu lado e eu o meu, sem um ofender o outro. Com então, certeza. você vai me falar uma coisa que eu tô de um lado e eu... É verdade, isso eu não tinha pensado, né? Mas, Henrique, eu acho que também tem aquela questão que, infelizmente, é uma praga que existe no mundo inteiro, não é do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, que é a tal da fake news. Aquela fake news que diz que tal coisa aconteceu e aquilo é certo, e aí depois você vai perceber que não é nada daquilo. E agora com a inteligência artificial, que pode se manipular ainda mais a fala, né, os gestos, o que a pessoa tá comunicando, essa tal de fake news, ela atrapalha demais a informação, ou digamos, a realidade, né? Tu viu, por acaso, esses dias aconteceu no Bom Dia Rio Grande, lá que o apresentador ia ler as manchetes? Sim, vi. Eu assisto Bom Dia Rio Grande todos os dias, né? Essa parte aí das manchetes. Então ele foi ler a manchete do jornal e ele percebeu que estava o jornal de ontem. Do dia anterior. No dia anterior ele tinha lido aquela manchete. Sim. Inteira, beleza, passou, né? Sim. E aí ele parou por causa disso, para depois ler novamente, né? Talvez ele devesse ter falado, tá o jornal de ontem, né? Depois a gente volta para ler o certo. E os caras pegaram esse frame. E falaram como se a Globo não deixa falar mal do Lula, né? Só que, bom, beleza, eu espalhar isso aí, você, né, pessoas anônimas. Só que eu vi, por exemplo, o pessoal do Pânico, da Jovem Pan, falando sobre isso como uma verdade. Né? É que a Jovem Pan, até hoje, sofre processos porque... escolher um lado. Se posicionou, né? Só que isso também acontece nos Estados Unidos, que grandes emissoras, escolhem o seu lado e tá tudo bem. A Globo também escolheu um lado, né? A Globo acabou escolhendo também o seu lado, não foi tão... Apesar de que a Globo, na eleição presidencial passada, também escolheu um lado. Sim. E que não era o mesmo. A Globo sempre escolhe um lado. Né? E não era esse de agora. Sim. Né? Mas o que eu quero dizer é que, nesse caso especificamente do Bom Dia Rio Grande, eu vi portais de notícias, grandes portais de notícias, parado naquele momento em que ele para de falar. Né? Isso. E aí uma manchete dizendo assim, apresentador não para de falar ou evita falar sobre a manchete tal. Isso aí. E parece mesmo, né? E parece, porque o erro dele foi justamente parar naquele momento, porque ele meio que se atrapalhou. Ele estava com um ponto eletrônico, que a gente chama para que ele receba a comunicação do diretor do programa, e ele estava com um ponto eletrônico, alguém deve ter dito no ponto eletrônico, opa, deu erro aí. E aí ele travou. Dá uma gaguejada, né? Então ele parou naquele momento, aquele foi o erro dele. É que ao vivo é muito difícil, né? O cara ouvindo um ponto aqui, falando, né? Não, a gente... tem uma série de coisas acontecendo ao redor, né? Não Isso acontece ao contrário também, né? Sem dúvida. Às vezes pega uma manchete do Lula que seria negativo e eles botam um viés positivo que na época do Bolsonaro né, falavam mal, assim. Tipo, exato. Quantas gafes que o Lula comete de... Nossa. Desde a primeira vez. Vezes, né? Qualquer bobagem, né? Desde a primeira vez. Eles botam panos quentes, né? E não é legal também. Eu acho que essa fake news, ela realmente atrapalha demais a informação, a comunicação. Eu acho que esse é um momento, e até eu ia te perguntar pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que tá sensacional, tá show de bola. Acho que vamos fazer aqui mais umas 4 horas e meia. Gostei desse uísque aqui. Pois é, sabe que a gente nem fala o que tem dentro dessas canecas, várias pessoas já perguntaram o que tem dentro dela. E você precisa vir até no canto para saber qual é o gosto desse líquido. Entreguei. Não, mas é que no teu tá diferente do meu. Bom. E no próximo e no próximo também vai vir, vai ser diferente. Mas, Henrique, o que eu estava falando era em relação a essas fake news e ao poder das redes sociais como um todo. Você acha que deve haver uma regulamentação ou talvez um controle maior em relação às redes sociais ou à própria internet como um todo? Cara, eu tenho... essa pergunta é muito difícil, eu tenho medo, sabe? A partir do momento do regulamento, pode a gente não saber mais o que é censura e o que realmente é regulamentação. Porque muitos confundem, né? Regulamentação com censura. Quer dizer, censurar é um órgão, um governo, enfim, alguém chegar e dizer não pode fazer tal coisa, não pode falar, como aconteceu nos anos 70 e 80, aliás, desde os anos 60, que foi a censura no Brasil. Havia todo um controle da informação.
Só que regulamentar não significa censura. Regulamentar significa, olha só, temos regras. E é necessário que essas regras sejam cumpridas. Você acha que isso pode atrapalhar, talvez? Eu gostaria que tivesse regras, né? Até porque eu já fui vítima de fake news, né? Saiu aqui em Tapejara que eu estaria preso, porque descobriram que tinha um perfil de fofoca aí. Descobriram que era eu que fazia e tal. Aquele dia foi horrível, né? É mesmo? É eu explicar que, primeiro, as pessoas tinham que pensar que não ia ser preso, falava que era a Polícia Federal, né? Eu não ia ser preso pela Polícia Federal por ter um perfil de fofoca. Segundo, que eu nem sabia. Eu sabia que existia aquele perfil, mas eu nem seguia, não acompanhava. Isso né? foi quando? Que foi, deve fazer uns 2 anos. E... eu nem dei bola. Eu vi aquilo lá rolando nos grupos e dei risada. Daí eu tava atendendo um cliente à tarde e ele me falou: tu não vai fazer nada? Eu disse, mas por quê? Não, tu não viu que tá todo mundo falando que tu tá preso? Nós achávamos que tu tava preso, tu não ia vir na reunião, né? Aí que me caiu a ficha, né? E eu fui atrás pra esclarecer, então, até busquei ajuda, porque daí na hora que você precisa fazer uma gestão de crise envolvendo você mesmo, a cabeça não funciona do mesmo jeito, né? Não funciona. Busquei ajuda no meu núcleo familiar envolvido com comunicação, para me ajudarem o que eu faço agora, né? Consegui me posicionar e abafar isso aí, porém fui na delegacia e os caras me mostraram, nós temos esse maço aqui, a gente sabe quem que é, e a gente ainda não conseguiu provar, porque aí tem muitas nuances para conseguir ter a prova. Talvez uma regulamentação ajudasse, né? Então, eu consegui me defender porque eu tenho meios de comunicação como a rádio à minha disposição, mas se pegar aí, inclusive, tem um outro guri que se chama Henrique Sebem aqui em Tapejara. Existe um outro Henrique Sebem, mas ele não é o Senhor H. Acho que não. E ele também, né? Tipo, o Henrique Sebem era eu e era ele. Daí tava rolando uma foto minha e uma dele. E ele tava desesperado, porque ele não tinha como se defender assim como eu tinha, né? Ele veio conversar comigo, falei, não, deixa que a gente vai resolver isso aí, né? E aí eu senti, cara, que falta uma regulamentação para tu conseguir descobrir quem faz esse tipo de coisa, né? Só que ainda assim eu tenho muito medo, porque hoje já existe censura sem a regulamentação, né? O que aconteceu com o Monark, por exemplo. Acho que o que fizeram com ele é censura. Então eles estão acabando assim com algumas pessoas através de censura mesmo. Eu tenho medo que uma regulamentação criada por um grupo político seja para defender os interesses deles, né? Como a gente está no Brasil. Então eu tenho um pouco de medo de opinar sobre isso, porque eu tenho esse medo que uma regulamentação acabe se tornando uma censura, né? Eu sou muito contra a censura. É uma linha muito tênue entre regulamentar e censurar, né? As pessoas podem realmente confundir com censura. Inclusive, podem se sentir na obrigação de censurar você. Isso, e você é a favor da regulamentação, pelo que E aí você... Não, na verdade, assim, o que eu acho é que há muita necessidade de regramentos. Regramentos. O ser humano precisa ter regulamentação, até dentro da sua própria casa. Regras, né? Coisas que você não pode fazer para boa convivência no coletivo. Eu acho que há necessidade de regras. Talvez, claro que a regulamentação é uma palavra que acabou também ficando muito forte. Talvez tinha que ter um estudo bem aprofundado com a participação da sociedade. Né? Só que aí tem um outro lance, uma outra brincadeira que a gente fala, que é, você não vai parar a internet, segura um pouquinho, para aí um pouquinho, vamos regulamentar lá, e depois nós vamos voltar. Não tem como, né? É difícil, né? É um assunto bem difícil, né? Muito complicado. Bom, rádio e TV são muito regulamentadas. Né? Exato. Então, inclusive são concessões públicas, né? Exato. Se tu sair ali da linha que tá traçada, pode perder a concessão, né? Por exemplo, existe uma coisa que acontece no rádio até hoje, que é a Voz do Brasil. A Voz do Brasil, ela foi instituída, eu acho que nos anos 60, talvez. Eu acho, por aí, né? Acho que nos anos 60, mas enfim. Getúlio Vargas, acho que foi. Não, então foi bem antes. Foi antes ainda? Mas enfim, o fato é que a Voz do Brasil, ela é obrigatória de ser, como é que se chama? Veiculada. Ela tem que ser veiculada de segunda a sexta-feira a partir das 19 horas. Hoje houve uma flexibilização para você que é o dono da rádio, você escolhe o horário a partir das 19 horas. Mas ainda é obrigatório. Até no máximo às 11.
né? E ainda tem um limite. Tem a propaganda eleitoral, que é obrigatória. E aí, se a rádio não veicula, ela pode sofrer sanções, inclusive a perda da concessão. E tem outras coisas. A rádio ela tem um projeto, né? A rádio 107, por exemplo, é o quê? Uma rádio musical. Ela tem que ter 30% da sua programação de notícias. Todas as rádios são obrigadas a dar a previsão do tempo ao menos 4 vezes ao dia, porque é uma informação de utilidade pública, né? Tem um monte de regras que elas precisam seguir, né? E é uma regulamentação. E as rádios estão obedecendo, de certa forma, né? Estão, né, dentro desta linha justamente para poder andar. Então eu acho que a internet também, de alguma forma, poderia ter regras para que a gente possa andar. Eu acho que o fato, por exemplo, da inteligência artificial, ela poderia ser usada para procurar a informação fake news antes dela ser publicada. Como acontece agora no Google, você digita ali uma palavra que você está procurando, uma expressão, alguma coisa, e aparece ali a inteligência artificial, em que ela te explica o que é aquilo, antes mesmo da busca. Então, quer dizer, há essa possibilidade. Por que não fazer isso nas redes sociais? O Twitter também, né? Se tu posta um negócio que é fake news, vai uma notinha embaixo. Vai uma nota ali dizendo, essa de inteira responsabilidade de quem está propagando aquilo. Enfim, eu acho que a comunicação, ela evoluiu por demais. A gente tem a ajuda da tecnologia, ela está a nosso favor ainda, em relação à comunicação, mas ainda há necessidade de uma série de coisas, digamos, de ajustes para que a comunidade possa andar, né? Ela evolui muito mais rápido do que a nossa capacidade de regulamentar, né, mesmo, ou de entender o que está acontecendo. Exatamente. Henrique, para a gente finalizar aqui, eu faço sempre essa pergunta para as pessoas, porque ela diz muito sobre você. Ela resume o que você é e principalmente o que você quer ser. Como é que você se vê daqui 10 anos, não só como homem da comunicação, mas também como pessoa, como cidadão. Eu busco sempre procurar crescer no sentido de ser humano, assim, né? Conseguir conviver mais com a minha família, estar mais próximo às pessoas que eu gosto e colocar a vida em primeiro lugar antes de negócios, antes de dinheiro. Então, chegar num patamar que eu consiga ter uma vida onde o meu trabalho não seja o que mais me consome as horas do meu dia, né? Que eu consiga ter esse equilíbrio entre estar com a família, estar com os amigos, descansar e trabalhar de forma equilibrada. Mas isso também há um exercício mental, né? Para que você meio que desligue ali do teu trabalho. Depois que eu coloquei a minha empresa, assim, eu sempre, na verdade, minha vida sempre fui muito louco por trabalho, assim, então por muitos anos foi a minha principal prioridade. Tem dias, ainda hoje, que eu trabalho 14, 16 horas num dia, né? Opa! Mas eu venho buscando entender que isso, depois que eu tive minha filha, na verdade, né? Você tem uma filha? Tenho uma filha de 5 anos. E eu percebi que, ela nasceu e eu sempre fui meio ausente. Então, o primeiro ano dela, quase nem vi, né? E aí comecei a notar que eu precisava estar mais presente na vida dela e da minha esposa e dos meus outros familiares, né? E comecei a deixar o trabalho, não que esteja em segundo plano, né? Mas priorizar um pouco mais vida e família do que só o trabalho em si, porque trabalhando 12, 16 ou 8 horas, se eu me organizar bem, eu consigo ter a mesma rentabilidade, digamos, tanto profissional como financeira, né? Então, buscar um equilíbrio na vida, assim, para ter mais proximidade com a família equilibrada. Como é que o Bom Filho é como vovô? Cara, o Bom Filho se mudou para Passo Fundo, né? Então, hoje eu posso dizer que ele é um vovô um pouco ausente, mas ele é apaixonado pelas 2 netas dele. Né? Vamos trocar a palavra de ausente, então, para distante. Distante, na verdade, eu falei que ele é apaixonado pelas 2 netas, ele tem mais netos, né? Mas tem 2 que já são adultos, né? Ele também sempre gostou muito, e aí na época ele era mais próximo, mas hoje ele é apaixonado pelas 2 crianças, digamos, então, da família, né? E sempre que ele pode, ele faz um agrado dele e busca estar perto. Né? Ele é uma inspiração para você? Com certeza, né? Eu só quase que busco ser um espelho dele, né? Eu brinquei na escolinha da Liz essa semana, fui buscar ela semana passada, e falaram, é o pai da Liz. Daí eu falei, eu saí de filho do Bom Filho para pai da Liz, não tive a minha chance. Que beleza. Henrique, eu quero te agradecer imensamente, assim, eu até brinquei contigo quando a gente
foi começar aqui o nosso bate-papo, que você foi um dos nomes que surgiu antes do podcast. Antes do nosso espaço de bate-papos, antes da gente botar o primeiro tijolinho, antes de botar a primeira tinta, o primeiro equipamento, Henrique Sebem foi o nome que surgiu. Espero não ter decepcionado, então. Muito pelo contrário. Grande. Muito pelo contrário. A gente aprendeu por demais contigo aqui. Foi pouco tempo, mas a gente conseguiu entender bastante da tua história, do que você é e do que você pretende. Então, muito obrigado de verdade por estar conosco e sabe que as portas aqui estarão sempre abertas para você. Obrigado, digo mesmo, quando precisar de mim, do trabalho ou de mim como pessoa, estou à disposição. A gente tem autorização para colocar aqui os contatos da Agência H? Pode colocar, com certeza. Vamos colocar aqui, então, embaixo aqui da nossa descrição do podcast, os contatos do Henrique, da Agência H, porque faz diferença aqui na nossa região e a gente percebeu isso no bate-papo. Transmito o nosso abraço para a família também, viu? Pode deixar. Muito obrigado aí pelo convite, muita saúde e sucesso para vocês e para o podcast. Né? Com certeza. E você está convidado a se inscrever aqui no nosso canal, também ativar o sininho. Toda vez que você ativa o sininho, você recebe a notificação quando nós estamos no ar. E o No Canto se despede, mas volta logo, logo. Muito em breve estaremos aqui com mais um bate-papo igualzinho a esse que tivemos com o Henrique Sebem. Até a próxima.